aí fora, tive duas experiências que não tinha tido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Há muitos anos recebi batismo no Espírito, mas ontem experimentei do Senhor coisas que não tinha experimentado. Sua misericórdia dura para sempre. Mas eu queria chamar a atenção dos amados para uma coisa escrita em 1 Coríntios 14, onde nosso amado Edileu fez base do seu ensino sobre línguas, para a qual eu não tinha dado a devida atenção. Quase no fim do capítulo, no versículo 37, diz assim: depois dele dizer que vai falar no entendimento, mas também em língua, vai cantar no entendimento, mas também em línguas. Depois de tudo que ele ensina, ele diz assim, versículo 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Aleluia. Então nós temos que atentar bem para esse Deus misericordioso que nos ensina tanta coisa diferente nesse capítulo. Amém, amados? Aleluia. O que vamos praticar no nosso grupo íntimo, aqui tem sido chamado de célula, ou grupo caseiro, grupo de discípulos, seja como for, ou na congregação pequena, média, maior, também não importa. Está certo, Ismael? Conheçamos que é mandamento do Senhor. Aleluia. Amém? E faz parte da misericórdia do Senhor nos dar esse ensino como mandamento. Amém, amados? Na ministração que temos ouvido, Ediléu tem destacado a manifestação da Trindade. E nessa manifestação, às vezes nos escapa, às vezes enfatizamos o Filho, às vezes enfatizamos o Espírito Santo, às vezes até esquecemos do Pai. Então, eu, meditando nas Escrituras por anos, eu descobri que os três atuam sempre juntos. Amém. Os três trabalham juntos. E essa ênfase que ele tem dado da importância desta revelação do eterno propósito de Deus, cada uma das pessoas da Trindade tem um elemento que está vinculado com sua identidade. Toda vez que a Bíblia fala de amor, ela se refere ao Pai, o amor de Deus Pai. Não é que o Filho não ama e não é que o Espírito Santo não ama. Diz que o fruto do Espírito é amor. Mas o amor sempre está associado ao Pai. Deus amou o mundo e dá o seu Filho. Mas o Pai quer revelar uma das características muito fortes nele, que é a sua paternidade. Temos um só Pai. E é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e é o nosso Pai. Então, o que o Pai quer revelar na igreja, sua paternidade e seu amor. O Filho, por sua vez, o Pai decidiu que ele fosse o líder, a cabeça de todo o universo. O Pai que decidiu isso. Então, Jesus quer evidenciar o seu governo sobre todo o universo. Não só sobre a igreja, mas ele é o rei, o governador supremo. E ele tem uma característica que só ele deve evidenciar. A característica é sua vida. Ele que deu sua vida. Então, toda a vida está relacionada com Jesus. E o testemunho de Deus é esse, que nos deu a vida eterna. É o Pai que dá, mas a vida está no Filho. Deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho, tem a vida. Então, autoridade, governo e vida. Isso é característica de Jesus. Ele quer revelar isso na igreja. E por último, temos o Espírito Santo. O Espírito Santo tem duas identidades também. Uma delas é a habitação.
Estão sendo edificadas casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Quando Salomão edificou o templo, a Shekinah, quer dizer, o Espírito de Deus entrou no templo e encheu de glória. Essa é a segunda coisa vinculada ao Espírito Santo. O Pai tem glória, o Filho tem glória, mas quem revela a glória é o Espírito Santo. A igreja, então, em sua plenitude, precisa do amor do Pai, revelar a paternidade do Pai, revelar a vida do Filho, o governo do Filho e, por último, a habitação de Deus e a glória do Espírito Santo. Aí está a plenitude, creio eu, e Deus colocou isso no coração, compartilhar com vocês. Aí está a Trindade manifesta. Amém. Hallelujah. Good morning, everyone. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. How wonderful we have a new day. Que maravilha, nós temos um dia novo. Are you blessed today? Vocês estão abençoados hoje? Are you ready to continue today? Vocês estão preparados para continuar? Okay. Today we will not only understand the cell, but we will practice it. Então hoje nós não simplesmente vamos entender o que é uma célula, mas nós vamos praticar isso. But before we go to the practice, Mas antes de nós iniciarmos a prática, we want to study again, the summary of what we learned. então nós queremos aprender novamente como um resumo daquilo que nós temos aprendido. What I share to you, this is the principle that applied in the early church. Então o que nós estamos aprendendo é um princípio que era praticado na igreja primitiva. Remember, like I said in the first session, Lembre-se, de acordo com o que eu falei na primeira sessão, the golden age of the church is only 60 years. vocês lembram que eu disse que a era de ouro da igreja primitiva só foram 60 anos. After Apostle John died, Depois que o apóstolo João morreu, and the church began to decline. então a igreja começou a declinar. So if we want to become, the biblical church, Então, se nós queremos ser uma igreja bíblica, we have to come back to the, early church principle. nós temos que retornar aos princípios da igreja primitiva. Even after, more than, 100 AD, Então, ali mais ou menos no ano 180, the leadership of the church is already begin one-man show. ali já iniciou então a liderança da igreja local como um homem só. In the time of Ignatius, already one-man show. Então, bishop. They already elected a bishop. Então, naquele tempo, já elegeram então como um bispo, um homem só, o show de um homem só. And soon after that, speaking in tongues, no more. Logo depois disso, então, a prática de falar em línguas desapareceu, não existia And mais. slowly the church declined. Então, devagar, então a igreja estava declinando. So we need to come back to the first church at least. Nós temos que, na verdade, pelo menos retornar ao início da prática como era na igreja primitiva. But God promised us in the last day, Mas o Senhor Deus nos promete que nos últimos dias, the last day church will be 2 times more glorious than the first. o Senhor early Deus church. fala que a glória então da última casa será 2 vezes maior. Amen. Amém? So let's come back to the first church first. Então vamos então retornar para a primeira igreja. Now, let's open our Bible in Acts chapter 2. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 2. Let us read verse 43 to 47. Então nós vamos ler versículos 43 até o 47. Yeah, please read this in Portuguese, 43 to 47. Então eu vou ler em português do versículos 43 ao 47. Atos 2. Em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Wow. Uau! If you read these verses, Se você então ler esses versículos, the early church was so powerful. a igreja primitiva era tão poderosa. Amen. Amém? And at the same time, so different with today's church. Então, e ao mesmo tempo era tão diferente do que a igreja atual. Can you find out that this characteristic is totally different with today's church? Vocês podem ver que as características dessa igreja primitiva são bem diferentes do que aquelas que nós vemos hoje na igreja. Okay, I give you one and a half minutes. Eu vou então te dar 1 minuto e meio. Please personally find out from verse 43 to 47. Você pessoalmente então abre a Bíblia, verifique do versículo 43 ao 47. Find out at least 7, characteristic of the early church that were so different with our church today. Então eu gostaria que vocês então encontrassem 7 características que são completamente diferentes do que hoje, que tinha na igreja primitiva. At least you will find 7 characteristics, at least. Pelo menos vocês vão encontrar 7 características que existiam na igreja primitiva e que nós não vemos hoje. So please find out personally, verse 43 to 47. Então, por favor, vocês pessoalmente, então verifique do versículo 43 ao 47. Okay, good. Tá bem? You can continue later Vocês depois podem continuar, because I want you to meditate personally first. porque eu gostaria que vocês meditassem pessoalmente primeiramente. Let's look at what are the characteristics of the early church. Então vamos olhar para as características da igreja primitiva. Wow, very different with today's church. Muito diferente do que a igreja hoje. Verse 43. Então versículo 43. Then fear come upon everybody, every soul. Então havia temor em cada alma. Everyone feared the Lord. Todos, cada um deles, todos, eles tinham temor do Senhor. Today's church, I don't think everyone feared the Lord. I don't think. Eu acho que hoje na igreja nem todos têm temor do Senhor. Even the pastor do not fear the Lord. Ainda mesmo os pastores não têm temor ao Senhor. You want the proof? Vocês querem uma prova disso? You can see a lot of pastors, they fall into sin. That means, they not fear the Lord. Vocês veem então que muitos pastores então estão caindo em pecados e é porque eles não têm temor ao Senhor. Wow, all fear the Lord. Mas lá todos tinham temor do Senhor. The question is why the early church all fear the Lord. A pergunta é por que eles tinham temor do Senhor? Porque todos tinham temor do Senhor. And secondly, many signs and wonder were done, through the apostle. Então aqui fala que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Hallelujah. Aleluia! If you are apostolic church, Se você então é uma igreja apostólica, you will have many signs and wonders. então Many. vocês vão ter muitos sinais e prodígios. Today, not many signs and wonders. Hoje não existem muitos sinais e prodígios. Yes, we have some churches
they have signs and wonder, Nós temos algumas igrejas que têm então sinais e prodígios, but they don't fear the Lord. mas eles não temem ao Senhor. Some churches, they focus on fearing the Lord, Algumas igrejas então se focam em temer ao Senhor, but they don't have signs and wonder. mas eles não têm sinais e prodígios. So the balanced churches have both fear and signs and wonder. Então uma igreja que tem um bom equilíbrio tem os dois, o temor e os sinais e prodígios. They have many signs and wonders. Tem muitos sinais e prodígios. Hallelujah. Aleluia! I mean, this is real signs and wonders. Isso realmente são sinais e prodígios reais. Because some church member also perform signs and wonders. Porque alguns membros da igreja podem experimentar, praticar então sinais e prodígios. You know, some women like to perform signs and wonders also. Algumas mulheres, vocês sabem que também praticam alguns sinais e prodígios. They travel from one shopping mall to another shopping E mall. elas vão de um shopping center para outro shopping center. And then they perform the ministry of signs and wonders. Então elas estão praticando o ministério de sinais e prodígios. They sign your credit card and then at the end of the month you wonder. Você tem os sinais em todos os cartões de créditos e no final você assim fica maravilhado. There's different kind of signs and wonders, okay? São diferentes tipos de sinais e prodígios. And verse 44, now all who believe were together and had all things in common. Então 44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. It says all stay together in unity. Diz então que todos permaneciam juntos em unidade. Whoa, today's church we keep splitting. Hoje na igreja nós continuamente estamos nos dividindo. And we have no conscience, you know, that feel guilty in splitting the Nós church. não temos consciência e nós nem nos sentimos assim culpados, porque nós continuamente estamos nos dividindo. The early church, they were in unity. A igreja primitiva estava em unidade. Why? Por quê? And then next he said they have, you know, possession in common. Então ali fala que eles tinham possessões em comum, eles tinham propriedades em comum. Wow, the communists learn from the Bible. Amen. Então a comunidade estava aprendendo da Bíblia. This is the real communism. Os comunistas aprenderam isso, na verdade, da Bíblia. E aqui realmente é o verdadeiro comunismo. See, they share their position. Eles compartilhavam aquilo que eles tinham. Can you imagine? They sell their house. Vocês imaginam que eles vendiam as suas próprias They casas? sell their lands. Eles vendiam as suas terras. Give it to the poor. E eles davam aos pobres. Whoa! Uou! How if we now all go home and sell our possession? Vamos então, se agora nós saímos agora daqui e vendíamos nossas casas, nossas propriedades. Some of you, I can see you begins to get very serious. Eu posso ver que cada um de vocês, ou alguns de vocês estão bem sérios. Those who become very serious, they have a lot of possession. Ou Maybe. aqueles que estão bem sérios, parece que tem muitas propriedades. Those who laugh, maybe they have Tem no nada. possession. Aqueles que estão dando risada são aqueles que provavelmente não tem nada. Wow! Uau! In chapter 2, No capítulo 2, it says, many sell their possession. diz então que muitos vendiam as suas propriedades. But in chapter 4, Mas no capítulo 4, it says, all who have possession sell it. All. todos que tinham propriedades, todos vendiam as suas propriedades. You look more serious. Você está mais sério agora. Okay, next. Next. And then he says, you know,
46, so continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, and they ate their food and in gladness and simplicity of the heart. 46, então diariamente eles perseveravam com um só acordo, com unidade no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Hallelujah. Aleluia. Seems like the cell church. Amen. É igual a igreja na casa. They Amém. meet in big meeting, Eles se encontram então também nas reuniões grandes, nos encontros grandes, but it's not enough. mas não é suficiente. They meet from house to house. Mas eles se encontravam de casa em casa. Amen. Amém? Do you know how much time they spend time together? Vocês sabem quanto tempo eles então ficavam juntos? Every day. Eles estavam juntos todos os dias. Wow, church is Wow. not just a meeting. Igreja não é somente um encontro. Church is not just a program. A igreja não é um programa simplesmente. Church is a community. Igreja é uma comunidade. They want to meet every day. Eles querem se encontrar todos os dias. Can you imagine every day? Vocês podem imaginar todos os dias Today's church, a igreja de hoje? if you ask them to give their commitment even one day to go to cells, they have many reasons not to go. Então se hoje você pede para que eles separem um dia, pelo menos um dia para ir para a igreja na casa, eles falam, não, eu tenho muitos compromissos. Oh, I cannot go, pastor. Eu não posso ir, pastor. Oh, I have a lot of works to do. Eu tenho muito trabalho para fazer. A lot of homework. Tenho muito trabalho de casa para fazer. A lot of problems. Muitos problemas. Oh, I have many kids. Eu tenho muitos filhos. Many wives. Oh no. Muitas In Indonesia, you have many wives. muitas esposas. Não muitas esposas. Lá na Indonésia as pessoas têm muitas esposas. See, they have a lot of reason not to go. Elas têm muitas razões o porquê de não ir. See, but the early church, Mas a igreja primitiva, they meet every day. eles se encontravam todos os dias. Every day. Todos os dias. What is the principle behind it? Qual é o princípio então por trás disso? Of course, we cannot practice this literally in today's society. É claro que hoje em dia nós não podemos praticar isso na realidade todos os dias, nessa sociedade. Because those days the city are small. Porque hoje em dia a cidade são pequenas. It's only 50,000 Jerusalem population. Naquele tempo as cidades eram pequenas e Jerusalém tinha somente 50 mil pessoas. But today, Mas hoje em dia, city is like province actually already. então hoje em dia as cidades parecem mais como províncias, estados. But the principle we can take. Mas o princípio nós podemos absorver. The principle is they desire to meet all the time. Então together. o princípio era que eles desejavam se encontrar todos os dias. They have desire to meet together. Eles tinham desejo de estar se encontrando todos os dias. Because they are body. Porque eles são corpo. Amen. Amém? The body long to meet together. Então o corpo deseja estar se encontrando todos os dias. In today's society, Mas hoje em dia, na sociedade de we hoje, can practice it through technology. hoje nós praticamos através da tecnologia. Amen. Amém? Phone one another. Nós telefonamos um para o outro. Pray for one another. Nós oramos um pelo outro. Email one another. Nós mandamos e-mail um para o outro. Talk to one another in the phone. Amen. Fala um com o outro no telefone. The principle is they want to fellowship all the time. Mas o princípio, Hallelujah. eles querem ter comunhão todo o tempo. Amen. Amém? Wow. And do you know they break bread in the house? Eles partiam o pão nas casas. The early church break bread in the house. A igreja primitiva, eles tinham então o partir do pão na casa. Because they follow Jesus' example. Porque eles seguiam o exemplo de Jesus. Jesus never
practice Holy Communion in big groups, 1,000 people. O Senhor Jesus nunca praticou então ter a ceia em grupos grandes, nunca. He do it small group. Ele fazia em grupos menores. So in our church, we do Holy Communion in the cell. Nós na igreja lá na Indonésia nós fazemos então, nós temos a ceia na célula. Yeah? Today, Holy Communion is meaningless. Hoje em dia, então a ceia não tem quase nenhum significado. Hallelujah. Next. And then it says, having favor with all people. Whoa! E falam que eles contavam com o favor, com a simpatia de de todo o povo. They were loved by all people. Eles eram amados por todo o povo. The society loved the church. A sociedade amava a igreja. Although the society persecute the church, Ainda que a sociedade perseguia a igreja, but at the same time also loved them. mas no mesmo tempo amava a igreja. This is paradox. É um paradoxo. Hate but love. Odiava, mas amava. We hate the church. Nós odiamos a igreja. But they are good people. Mas eles são um povo legal. Oh, they are very good people. É um povo muito But legal. we hate them. Mas nós odiamos eles. But they are good people. Mas são pessoas legais. This is the true church. Essa é a igreja verdadeira. The true church at the same time being hated and also being loved. A verdadeira igreja é aquela que ao mesmo tempo é odiada, mas também é amada. Some country, the church only being loved, but not persecuted. Então, em alguns países, a igreja somente é amada, mas não é perseguida. But some country, they were persecuted, but hated also, not loved. Em outros países, a igreja é perseguida, odiada, mas também é amada. But the worst church is persecuted, also hated. Mas a igreja Sorry, não no amada. No persecution and no hated. No, Okay. Yes. and also hated. O pior exemplo é o local, a igreja onde a igreja não é odiada, não é odiada, mas também não é amada. Yeah. Say to the person next to you, I know that church. Fala para a pessoa do seu lado, eu conheço essa igreja. And not persecuted. And the last, this is powerful, the last one. A última, então, é poderosa essa aqui. And the Lord added to the church daily, hallelujah. Então o Senhor acrescentava à igreja diariamente. Daily. Diariamente. How about your the church you belong to? Como que está a situação aí na igreja onde você está? Is your church add new member daily? Você então tem adicionado novos membros diariamente? Some church monthly. Algumas igrejas mensalmente. Some church yearly. Algumas anualmente. Some, century. Algumas somente de século em século. See, we need to be biblical church. Nós temos que ser igreja bíblica. Now, why the early church have all these powerful fruits? Porque então a igreja primitiva tinha todos esses frutos poderosos. Remember, these are all fruits. Lembre-se que isso tudo são frutos. This is, the product. É o produto. Because verse 43 started with the word then fear come. O versículo 43 então diz que então o temor veio. So verse 43 to verse 47 is the byproduct. Então, do versículo 43 ao versículo 47 seria como o subproduto. But
there is a cost why they have this product. Mas tem um custo, o porquê que eles tinham esses produtos. Do you know what is the cost? Sabe qual é o custo? Verse 42. Versículo 42. Let's look at verse 42. Vamos olhar para o versículo 42. Then, and they continued steadfastly in the apostle doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayer. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hallelujah. Aleluia! So why the early church so powerful? Por que então a igreja primitiva era tão poderosa? Because they faithfully practice these things. Então, porque eles fielmente praticavam essas coisas. If you look at what they practice, Se você olhar bem naquilo que eles praticavam, it's exactly the 5 ministry. é exatamente os 5 ministérios. The 5 ministry. Os 5 ministérios. Number 1, Número 1, they continue faithfully in the teaching of the apostles. eles fielmente perseveravam no ensino dos apóstolos. Teaching of the apostle. O ensino dos apóstolos. There are 2 things in here. Tem 2 coisas aqui. Number 1, Número 1, they faithful in the principle, the apostolic principles. então eles eram fiéis ao princípio apostólico. So what is the teaching of the apostle? Então qual é o ensino dos apóstolos? Yeah, Paul already told us the eternal purpose. Paulo já nos disse o eterno propósito. Amen. Amém? Eternal purpose. Eterno propósito. The foundation of the church. O fundamento da igreja. So they understand and keep studying about this principle. Então eles entendiam e continuamente permaneciam nesse propósito. The apostolic principle. Era o princípio apostólico. Number 2, Número 2, they teach one another. eles ensinavam um ao outro. Because this is a teaching. Porque isso é ensino. So they teach one another. Eles ensinavam um ao outro. Do you know verse 42 happened in the cell group? Você sabe que o versículo 42 ocorria na casa? Why? Por quê? Because they break bread also here. Porque também ali eles partiam o pão. And verse 46 explain they break bread in the house, not in the public meeting. O versículo 46 então explica que eles então partiam o pão na casa, não na reunião geral. So they teach one another. Então eles ensinavam um ao outro. Number 1, Número 1, they faithful in the doctrines of the apostle. então eles fielmente permaneciam então no princípio dos apóstolos. Apostolic principle. Então o princípio dos apóstolos, o princípio apostólico. Now teaching one another. Então agora ensinando um ao outro. And then, E então because of that, they have strong fellowship. eles tinham então uma comunhão muito forte. Whoa. Uou! This is the true koinonia. E essa aqui é realmente a verdadeira koinonia. Do you know the word koinonia? Então sabe que a palavra koinonia, One of the meaning is giving to one another. então um dos significados é dar um ao outro. So koinonia is not just hallelujah or comunhão. Koinonia não é somente comunhão, And aleluia. then, bye bye. Bye bye, tchau, See tchau. No, See you no, no. later. Não. Koinonia means this. Koinonia, comunhão, Yeah. Giving to one another, entering one another's life. dando um ao outro, entre um com o outro. Yeah. What I have, I give to my O brother. que eu tenho, eu dou para o meu irmão. What I don't have, my brother give it to me. O que o meu irmão tem, eu não tenho, ele dá para mim. It's like this. É assim, Giving to one another. dando um ao outro, Caring for one another. cuidando um do outro. Amen? Amém? Koinonia. Koinonia.
I believe this is pastoring one another. Isso eu acredito que é pastoreando um ao outro, Take care of one another. cuidando um do outro, Love one another. amando um ao outro. Sell their house, give it to the Vende a casa, então dá. Então. See, you begin serious again, Ó, okay? também, agora você tá sério de novo. So koinonia, Então, koinonia, very strong koinonia. a comunhão é muito forte. Amen? Amém? How? Now, how they keep the koinonia pure? How? Como que eles então perseveravam a comunhão pura? They do holy communion. Eles então tinham a ceia, Do you know what uma is comunhão santa. Do you know what is holy communion? Vocês sabem o que significa a ceia, a comunhão santa? Holy communion is, the instrument God giving to us so that we can keep the body pure. É o instrumento que Deus dá para nós, para que nós possamos permanecer com a comunhão pura, o corpo puro. Do you know when we have holy communion? Quando nós temos então a ceia do Senhor, Yeah, you have no other choice. você não tem outra opção. When you have an holy communion, Quando então você tem a ceia do Senhor, a Santa Ceia, you cannot reject the holy communion because you have sinned. você não pode rejeitar a ceia do Senhor porque você tem pecado. Oh, I don't want to eat the holy communion Eu não quero então participar da ceia do Senhor. because I hate, my mother-in-law. É porque eu odeio a minha sogrita. And my mother-in-law is in the same room. E a minha sogrita está na mesma sala. I don't love my mother-in-law. Eu não amo minha sogrita. So I hate my mother-in-law. Eu odeio a minha sogrita. If she died, I will bury her head first, head first. Se ela morrer, então eu vou enterrar ela de cabeça para baixo. So when she resurrected, he will resurrected in Indonesia. Então quando ela ressuscitar, ela vai ressuscitar lá na Indonésia. I don't love her. Eu não amo ela. So I reject the Holy Communion. Então eu rejeitei a Santa Comunhão, a ceia. If you reject the Holy Communion, Se você rejeitar a ceia, because you hide sin, porque você está escondendo o seu pecado, what happened to you? o que vai acontecer? You will be disciplined by God. Você vai ser disciplinado pelo Senhor. 1 Corinthians 3:16. 1 Coríntios 3:16. Do you not know that you are the temple of God? Você não sabe que tu és o templo de Deus? The you there is plural. Mas o você ali é plural. So the you is the church or the cell. Então esse você nas escrituras é a igreja, ou a igreja na casa. Yeah. So do you know that you are the temple of God? Você não sabia que você é o templo de Deus? He who defile the temple of God will be destroyed by God. Aquele que rejeitar então o santuário de Deus vai ser destruído por Deus. So if you keep corporate sin in your heart, então se você então continuamente tem pecado escondido no seu coração, I don't want to forgive. eu não quero perdoar, You defile the temple of God. Você está rejeitando o templo de Deus. God will discipline you. O Senhor Deus vai te disciplinar. So to eat, not to eat Holy Communion by hiding sins, will be disciplined by God. Não comer, não participar da ceia do Senhor por causa de pecado escondido, nós vamos ser disciplinados pelo Senhor. But the opposite also dangerous. You do the opposite. Mas também o oposto é perigoso. You eat the Holy Communion,
by, hiding corporate sin. Então, você então toma a ceia do Senhor, participa, tendo então pecados corporativos. So, Corporative. corporate sin. Yeah. Corporate, sim. É um pecado que atinge a todos. It's a sin that will reach others. Yeah. So Paul said this. Então Paulo fala assim: When you eat Holy Communion, quando você come, então participa da ceia, examine yourself. e temos que examinar a si mesmo. That means check whether you have corporate sins or not. Então, verifique se você tem pecados que podem então influenciar a outros, a prejudicar os outros. If you have to repent first. Você tem então, se você tem esse pecado, você tem que se arrepender primeiramente. If you don't examine yourself, Se você não examinar a si mesmo, you don't differentiate the body, você então não discerne o corpo. and you know what happened? E sabe o que acontece? You eat Holy Communion with these sins, Você então participa da ceia com esse pecado, you defile the temple of God. você está rejeitando o templo de Deus. You make the body of Christ, become sick. Então você torna que o corpo de Cristo fique doente. Paul said when we eat Holy Communion, Então Paulo fala, quando nós participamos da Santa Ceia, we have to eat, the bread without yeast. então nós Yeast. temos que comer o pão Leaven. sem fermento. Amen? Amém? That means we have to confess, I hate somebody. Então isso significa isso. Eu confessar o meu pecado, eu odeio aquela If pessoa. not, Se você não fizer isso, many of you will become weak, muitos de sick, vocês vão se tornar fracos, doentes, and many will die. e muitos vão morrer. Die. Do you understand? Vocês entendem? So you reject to eat by hiding sin, Então, you will be disciplined by God. se vocês então rejeitaram participar da ceia por causa de pecado escondido, vocês vão ser disciplinados por Deus. But you eat Holy Communion by hiding corporate sin, you will be disciplined also. Então, se você também tomar a ceia do Senhor com um pecado que atinge a outros, você também vai ser disciplinado. So there is only one way. Então, só existe uma maneira. Don't reject it, Não rejeite, but eat it. mas coma. But before you partake it, Mas antes de você participar, confess your sin. confesse o seu pecado. Repent from the corporate sin. Se arrependa desse pecado. Throw away the yeast from the body. Jogue fora todo o fermento do corpo. Amen? Amém? Then you eat. E aí você come. What happened? O que acontece? Impartation life will happen. Então é a vida sendo compartilhada. Christ's life imparted into the cell group. Então a vida de Cristo está sendo compartilhada na célula. And corporate sin removed from the body. Então todos esses pecados que atingem os outros são retirados do corpo. So their koinonia become pure. Então a comunhão se torna pura. Amen? Amém? They eat Holy Communion every time they meet. Eles participavam, tinham a ceia do Senhor todas as vezes que eles se reuniam. When we do this, Quando nós fazemos isso, no more gossip in the cell. No more. não existe mais fofoca na célula. The cell become very healthy. A célula está bem saudável. The moment they want to sin, no. No. No momento que eles querem pecar, aí não. They want to hate somebody. Eles querem odiar alguém, não. Fear of the Lord came. O temor do Senhor veio. I tell you, really fear of the Lord. É temor, o verdadeiro temor ao Senhor. And then they begin to see another member is the member of Christ. Então eles começam a ver o outro membro que é membro de Cristo.
they begin to honor other member as Christ's E body. eles começam a honrar o outro membro, o irmão, como Cristo. The more you partake the Holy Communion, Mais e mais que você participa da ceia do Senhor, the more the corporate sin being removed, mais esses pecados são removidos. the more Christ's life being imparted. Mais a vida de Cristo é concedida, é dada, é compartilhada. And then the signs, verse 43 to 47 begins to happen in our church. Então os sinais dos versículos 43 ao 47 começam a aparecer entre nós, serem praticados. Fear the Lord. Temor ao Senhor. Many signs and wonders. Muitos sinais e prodígios. Not yet like the early church. Não como a igreja primitiva ainda. But now people begin to, to sacrifice their possession for their brothers. Mas agora, então, as pessoas começam a sacrificar as suas propriedades para compartilhar. That never happened before. Isso nunca tinha In acontecido our antes na nossa igreja. Now, Mas agora, they begin to sacrifice eles começam a sacrificar. they love one another. Eles amam um ao outro. Not as early church, yes, Ainda não como a igreja primitiva, but we are on the way. mas nós estamos na direção certa. Hallelujah. And then, they want to meet. Eles querem se encontrar. We don't tell them, hey, you have to meet 2 hours. Nós não precisamos falar para eles, vocês têm que se encontrar 2 horas. They said, Pastor Eddie, not enough 2 hours. Eles falam para nós, Pastor Ed, 2 horas não é o suficiente. 3 to 4 hours. De 3 a 4 horas. I said, no, go home. Não, vai para casa. No, we want to meet Não, nós queremos estar juntos. because we are one body. Porque nós somos um corpo. Hallelujah. Aleluia. So they keep the body pure Eles então preservam um corpo puro. through what? Através Through do Holy quê? Communion. Através da comunhão Amen. do Senhor, a ceia do Senhor. Now, Amém. what else they do? O que mais então eles faziam? They pray. They pray together. Eles oravam juntos. Can you imagine what kind of prayer the early church prayed? Vocês podem imaginar que tipo de oração a igreja primitiva então fazia? Can you imagine? Vocês podem imaginar que tipo de oração? Of course, they pray in tongues. É claro que eles oravam em línguas. Why? Por quê? Because this verse 42 is the continuation of the verses before. Porque o versículo 42 é a continuação dos versículos anteriores. Hallelujah. Aleluia. Okay, so let us look at verse 38. Então vamos abrir ali no versículo 38. Yeah, Peter said this, verse 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Hallelujah. Verse Hallelujah. 39. Pois, versículo 39, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Hallelujah. Aleluia! So how is their prayer? Então, como que era a oração deles? Speaking in tongues. Falava em línguas. Amen. Amém? Of course, they prophesy to one another. É claro que eles profetizavam um ao outro. Because Acts chapter 2 verse 19 says, when the Holy Spirit descend, you will have prophecy, dreams and also vision. Então, o capítulo 2:19 fala que quando o Espírito Santo vier, vocês teriam profecias. Hallelujah. Amen. Amém? So what kind of prayer they do? Então, que tipo de oração eles faziam? I call it prophetic prayer. Eu chamo então de oração profética. Hallelujah. Aleluia. So they exercise the gift of the Então Holy eles Spirit. exercitavam os dons do Espírito Santo. Oh, they prophesy. Eles profetizavam. Prophetic prayer. Então eram orações They proféticas. speak in tongues. Eles falavam em They línguas. see vision. Eles viam visões. Hallelujah. Aleluia. Now,
We already talked about 4 things here. Nós já falamos então de 4 coisas aqui. Apostolic principle, Então, o princípio apostólico, teaching one another, ensinando um ao outro. and then fellowship, pastoring one another. Então, comunhão, pastoreando um ao outro. And then they have prophetic prayer. Então, tinha orações proféticas. Hallelujah. Aleluia! And then it says, daily God added to them. E aí diz que diariamente o Senhor adicionavam aqueles que estavam sendo salvos. This is evangelistic Isto work. é evangelismo. So what were they doing? O que eles estavam fazendo? They practiced 5 ministries. Eles praticavam 5 ministérios. Amen. Amém? That's why they are very powerful. Por isso que eles eram bem poderosos. And how they practice this? E como que eles praticavam então 5 ministérios? Because the Holy Spirit empowered them. Porque o Espírito Santo deu poder a eles. No Holy Spirit, no power to practice this Sem 5. Espírito Santo não tem poder para praticar os 5 ministérios. Amen. Amém? And they speak in tongues. E eles falavam em línguas. Aleluia. The whole cell filled Toda with a the Holy célula Spirit. cheia do Espírito Santo. Whoa, this is powerful. Amen. Isso é poderoso, amém? So let's come back to the early church. Então vamos retornar à igreja primitiva. Minimum. No mínimo. But then, Mas então, the last days church, God said the glorious will be 2 times more então glorious. nos últimos dias o Senhor Deus fala que a glória será dobrada. I am waiting for this. Eu estou esperando por isso. Hallelujah. Aleluia! Do you want to see the glorious church? Vocês querem ver a igreja gloriosa? Say to the person next to you. But Então- at least you have to come back to the early church. Fala para a pessoa do seu lado que pelo menos nós temos que retornar para a igreja primitiva. Hallelujah. Aleluia! Now, Agora, let us practice now. então vamos praticar. Okay, this practice, Então essa prática, esse exercício, we will do it after the break. nós vamos fazer depois do intervalo. And then after the practice, Então depois que nós praticarmos, look at me. This is the most important. olhem para mim. Isso é o mais importante. After we practice, Depois que praticarmos, there is one more thing I want to share. tem mais algo que eu gostaria de compartilhar. How to equip the cell Como equipar a célula so the cell can practice all these 5 ministries. para que a célula possa praticar todos os 5 ministérios. That's why don't go back home first. Por isso, não vão para casa mais cedo. Hallelujah. Aleluia. Okay, let's have a break, short break if possible. Yeah, 15 minutes. Então, podemos ter um intervalo de 15 minutos, de acordo com o presidente.